O que existe hoje de novo na área de vendas? É o nosso assunto com um dos maiores palestrantes do Brasil e também de países vizinhos, o Cláudio Diogo. Ele trabalha já há 25 anos nesta área, é consultor de empresas, dá justamente essa visão para as empresas em relação à sua comunicação, à sua área comercial, é o trabalho dele. E é sobre isso que nós conversamos então com o Cláudio Diogo. Cláudio, você escolheu contar histórias. Vamos entender por quê. Olha, contar histórias é a forma mais moderna hoje de se comunicar. Olha, eu gostaria de arriscar que não só a mais moderna, mas é a mais eficiente. Contar histórias fez com que a gente se diferenciasse das outras classes de animais. Nós nos tornamos homo sapiens, o homem sábio, a partir do momento que a gente começou a se comunicar de forma diferente. A gente passou a se comunicar de forma integrada. Como que a gente fez isso? Contando histórias. E aí você vê nesse mecanismo uma forma de convencimento, de despertar a atenção. Daria para dar um exemplo? Como é que você poderia, por exemplo, encantar um cliente usando essa técnica? Olha, claramente as pessoas, elas prestam atenção de uma maneira muito melhor quando você conta uma história. Perceba, na própria educação das crianças, em vez de você explicar para uma criança que ela não deve ter preconceitos, a Disney resolveu contar a história da Bela e a Fera. Em vez de você explicar para uma criança que ela não deve sair sozinha, os irmãos Grimm criaram uma história do Chapeuzinho Vermelho. E assim foi com os Três Porquinhos, que em vez de você contar para os seus filhos que eles devem realmente fazer um trabalho bem feito, você conta a construção das 3 casinhas dos 3 porquinhos. E assim a gente vem contando histórias o tempo todo. Eu tenho certeza que você que nos está assistindo nesse momento, eu tenho certeza que você já resolveu algum grande problema na sua vida com uma história. Quando na primeira vez que o seu pai lhe pegou fazendo uma malandragem, o seu pai lhe disse: "O que é isso, menino?" Tenho certeza que você olhou para o seu pai e disse assim: "Peraí, pai, peraí que eu vou te explicar." Nesse momento você ia contar uma história. No momento da palestra, não há dúvida, é uma forma de... Sim. Porque a gente é condicionado, né, desde criança, a ouvir a historinha em casa. E com relação à venda na prática, qual deve ser a dosagem e a forma de utilizar uma história para mostrar que aquilo que você está trazendo é importante? Olha, no processo de venda, hoje, os clientes estão metralhados de informações. Hoje os clientes já sabem o que querem comprar, o que precisam comprar. Esse é o processo de compra, ou seja, se você tem um conhecimento profundo do que precisa comprar, você acessa a web e automaticamente compra. É um poder hoje que o consumidor tem. Bom, existem alguns momentos da vida de uma empresa ou de uma pessoa, que alguns produtos você não sabe que precisa. E o produto estava lá. Poderia aumentar a produtividade da sua empresa, poderia aumentar a sua produtividade, podia mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Só que o produto está lá e você está do outro lado. Você não sabe que precisa daquele produto. Para isso você precisa que alguém lhe ajude. Esse é o processo de venda. Ajudar pessoas a tomar a melhor decisão para os dois lados. Isso é vender. Legal. Então, claramente existe o processo da compra e venda. Na venda, para você ajudar pessoas, você precisa primeiro diagnosticar quem é o teu mercado, o que esse mercado precisa. E quando você tem um volume de informações muito grande sobre essa pessoa, então vamos lá, eu descubro que o Vili realmente precisa de um produto e que vai mudar a vida do Vili e da empresa dele. Vai aumentar a produtividade, vai diminuir custos. E os clientes vão olhar a empresa, a sua empresa e você com outros olhos. A partir desse momento eu descobri tudo isso, eu penso, puxa vida, com certeza eu vou conseguir convencê-lo. Mas você está metralhado por concorrentes, então eu tenho que elaborar uma encantadora história. Eu tenho que fazer com que você
se enxergue utilizando esse meu produto, se enxergue recebendo todos os benefícios daquele produto, se enxergue mudando. Perceba que a sua empresa realmente vai mudar. Quando eu falo enxergar, é quando você consegue estar dentro da história. E a melhor história é aquela que você ouve e se encontra dentro da história. Quando você está ouvindo uma série, uma peça de teatro, um filme, uma novela, muitas vezes você está assistindo e você percebe num dos personagens, você se encontra em um deles. E você diz, olha lá, esse cara sou eu. Essa é a história perfeita. Então, quando um profissional de vendas ou uma empresa, ela consegue criar uma história onde o consumidor se encontra dentro dessa história, essa é a história perfeita. Então, hoje a história, no processo de vendas e no processo de marketing, ela entra na demonstração de produtos, ela entra na forma com que os executivos falam do seu produto, ela entra na forma com que uma empresa se comunica com o mercado, ela entra na criação, na recepção, quando você recebe clientes na sua empresa, as indústrias, em qualquer lugar do mundo, Vili, na Europa, nos Estados Unidos, quando você vai visitar uma empresa, o primeiro lugar que te levam é no museu da empresa. Que não seja num museu, mas numa sala onde eles te levam para lá e dizem assim, eles mostram um quadro onde existe uma chave de fenda. E eles dizem, com esta chave de fenda, Mr. Roberts construiu este império. Ao apertar, ele trabalhava numa fazenda e ao apertar um parafuso, o parafuso rompeu. E ele disse, existe um problema a ser resolvido. Com esta chave de fenda, todo esse império foi construído. Ele começa a contar a história de todo aquele império. Porque as pessoas adoram fazer negócios com quem tem uma causa, com quem tem uma história. História é a atividade hoje mais moderna. Quem trabalha com vendas e quem trabalha na área comercial e não conta uma história, não consegue vender. Porque vai vencer quem contar a melhor história. Aí você coloca o conceito da empresa. Quando você fala no museu, no histórico, numa recuperação, significa que a empresa se valoriza porque ela não nasceu ontem, nesse sentido? Sim. Ou nasceu por uma boa causa? Sim, independente do tempo que ela nasceu. As pessoas querem seguir uma grande causa. Perceba, desde a Coca-Cola, que tem mais de 100 anos, a Apple, que tem 20 anos, ou ao Nubank, que tem 3 anos, ou a startup que foi lançada agora, o mês passado, todas elas têm uma história. Todas elas têm uma causa em torno disso. Quando eu falo de história, a história não tem tempo. Ela tem uma causa. As pessoas adoram fazer negócios com quem defende algo muito importante, com quem tem um grande sonho. E cada vez mais isso é importante e é um grande diferencial. No seu trabalho você vai buscando entender as mudanças e ajustando a comunicação. Então, hoje existe essa forma, que é contar a história, e você foi também para outra linha, que é vender contando histórias. Mais especificamente é isso, né? Vamos explicar então esse conceito. Isso, porque, olha, a gente... Eu fui vendedor, eu fui líder de vendas, fui diretor comercial de pequena, média e de grande empresa, de multinacional. E alguns anos atrás, há 25 anos atrás, a gente encontrava uma dificuldade muito grande de vendedores realmente profissionais. Eu e uns amigos abrimos uma empresa de treinamento da área de vendedores há 25 anos atrás. E a gente vem, nos últimos anos, treinando vendedores. Bom, nos últimos anos a gente descobriu que o processo de venda mudou muito, né? Só que todo esse tempo, toda essa minha carreira, eu tenho vendas em volta de mim há 40 anos, Vili.
E esses 40 anos eu percebi que só existem duas coisas que vendedores vendem. Só duas. Preço ou diferenciação. Preço eu não indico a ninguém. Nesses 40 anos, eu nunca encontrei uma empresa de sucesso frequente vendendo preço. Algumas empresas vêm no mercado, mas elas vêm já com a morte anunciada. Elas vêm já com um ciclo. Elas trabalham com o menor preço e elas vão quebrar. Porque quando você trabalha com menor preço, isso não é praga, sempre vai existir alguém capaz de vender mais barato que você. É uma guerra de preços e na guerra de preços só existe perdedor. Porque você sempre tem que cortar na carne. Você sempre diminui preço cortando a tua margem. Então, preço não é diferente, não é a política correta. Só sobrou uma, a única, diferenciação. Como as pessoas se diferenciam? Elas têm que atuar com vários players que têm produtos parecidos, têm mercados idênticos, atuam no mesmo mercado. É um cenário de muita briga. E quando existe muita briga, você tem que ficar de lado. É a tecnologia do oceano azul. O oceano vermelho é onde os peixes brigam muito. Ele é vermelho porque tem muito sangue, muita gente brigando. Você vai para o oceano azul, aonde não existe briga. Só não existe briga quando você se diferencia. Você cria um mercado diferente. A grande diferenciação é o que você acredita, a forma com que você se comunica com o teu consumidor. A forma mais eficiente é quando você traz o consumidor para você, quando ele consegue entender e ele consegue se apaixonar por você. A melhor maneira de alguém se apaixonar por você é entender profundamente o que você faz. A melhor maneira de você entender profundamente o que uma pessoa faz é através de uma história. É através de uma história encantadora, é uma forma de você se comunicar, aonde as pessoas, você traduz para as pessoas o que elas precisam entender. Hoje, cada vez mais, as pessoas entram na web e elas encontram gráficos, planilhas. Esqueça gráficos, planilhas. As pessoas já não aguentam mais isso, já não aguentam mais aqueles discursos muito óbvios. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar. Eu já passei por problemas como você hoje em dia está passando e hoje cheguei ao sucesso. Chega disso. As pessoas não aguentam mais esses discursos. Hoje você tem que contar uma história convincente, real e digna. E as pessoas se apaixonam por isso. Quais seriam as melhores histórias? Fatos reais que você mesmo observou, histórias que você ficou sabendo? Porque se usava, se você pensasse convencionalmente, as pessoas vão, por exemplo, para a fábula, né? Que todo mundo conhece mais ou menos a história. O que seria o mais adequado? Olha, eu gosto de alguns exemplos fantásticos e o nosso ouvinte pode verificar isso na web, até indico verificar isso na rede. Você vai encontrar à disposição de você alguns exemplos incríveis. Por exemplo, Steve Jobs, no lançamento do iPhone, e você tem à disposição na rede esse discurso, é só digitar Steve Jobs, lançamento iPhone. É um storytelling incrível do começo ao fim. Ele conta a história de como ele começa dizendo: nós tínhamos um sonho. Essa é fantástica. E assim ele vai contando a história do iPhone e você vai se apaixonando pela causa que fez com que a Apple lançasse o iPhone. Um outro vídeo muito bacana é sobre a história da despedida da Kombi. Digite lá, despedida da Kombi. Você vai achar um filme absolutamente maravilhoso, aonde a gente chama essa técnica de o produto rei, aonde o produto conversa com você. É um vídeo maravilhoso, aonde a Kombi conversa com você e ela se despede de todos nós. É maravilhoso, sensacional.
Então, as empresas hoje estão usando exemplos fantásticos. Talvez, se você buscar aí na web um vídeo do whisky Johnny Walker, digita lá, Storytelling Johnny Walker. Você vai ver um vídeo de 9 minutos, que é clássico na área de storytelling. Começa classicamente com os 3 passos. Era uma vez, até que um dia e finalmente. São 3 passos. Toda a história tem essa base, né? E você vai se apaixonar. São 9 minutos absolutamente incríveis. Do que você falou, do conceito da empresa, a conclusão é, geralmente é culpado o vendedor. As pessoas dizem que o problema está na área de vendas. Do que eu entendi do que você colocou, muitas vezes a questão não está lá, está no cérebro de como a empresa está se vendo e como é que ela está se posicionando. Sim, a forma com que as empresas se posicionam na área comercial, ela tem que ser extremamente dinâmica. Porque o consumidor, ele é atingido hoje, a cada momento, por uma notícia nova, ele tem um volume de informação brutal. Alguns anos atrás, o consumidor não tinha informação. Então, a palavra do vendedor era a que vencia. Hoje, não. Hoje, você pode observar nas grandes magazines os clientes olhando o produto e, ao mesmo tempo, consultando esse produto na web. Será que eu olhei, eu gostei desse produto, eu vou verificar se eu encontro ele mais barato em algum outro lugar. Ou se eu encontro um outro produto com as mesmas características que me atenda mais. Hoje o cliente tem um volume de informação e ele decide brutalmente. No varejo acontece muito isso. Na venda consultiva, ou seja, na venda direta para vendedores, existe uma dificuldade. Você não tem uma informação tão frequente. E você me pergunta, mas poxa vida, existe gente que não compra pela web? Existe. Eu estava visitando a FEICOM, que é uma feira de material de construção em São Paulo. É a maior feira para o material de área de construção civil, talvez da América. Dizem que ultrapassa até a americana. Bom, quem são os clientes deles? São mestres de obras, pedreiros, construtoras pequenas, médias e grandes. Eu tive uma reunião com os diretores e os maiores expositores, eu participei de um evento, e eu perguntei a eles o quanto das vendas na área de aparatos técnicos para material para construção civil são vendidas pela web. Ele falou, olha, não chega a 4%. 4%. Falei, peraí, 96% das vendas do mercado de vocês são feitas de gente para gente? Ele falou, sim. Sim. Ninguém consegue convencer o dono de uma construtora, ele não vai comprar equipamentos para melhorar a produção da pequena construtora dele lá no interior de Minas Gerais pela web. Não, alguém tem que convencer ele. Alguém tem que mostrar a ele que ele consegue mais lucratividade usando tal máquina, ou tal equipamento, ou tal acabamento. Isso só gente faz. A venda consultiva, ela substitui a venda pela web, porque o ser humano deve atuar aonde o computador não consegue. Fazer a relação, isso chama-se inteligência relacional em vendas. Existe a inteligência artificial, que é pela qual as pessoas estão nos assistindo, e pela qual ela compra o que ela quiser. E existe a inteligência relacional, que um ser humano tem que provar para você que está me assistindo que alguns produtos você não sabia que precisava, mas pode mudar a sua vida. Isso é interessante, porque aquilo que está nos manuais antigos, e eles têm mais de um século, e geralmente é o que você vê até hoje, tem o seu tempo de duração. E são renovados, é a tese que você está colocando aqui. A necessidade dessa renovação. Como é que o vendedor trabalha nos dias de hoje, considerando que ele tem essa competição com esse mundo virtual? Ele deve se inteirar profundamente do que o consumidor precisa. Agora, veja, alguns anos atrás, eu estava lendo uma revista, Nature, e tinha uma frase que me chamou a atenção, ela disse assim,
as pessoas são muito mais tocadas quando perdem do que quando ganham. E aquilo me chamou a atenção porque eu falei, peraí, então as pessoas elas fazem cálculos, elas param para raciocinar quando você fala das dores dela, quando elas perdem. Algumas pessoas dizem assim, puxa vida, a gente só dá valor a alguma coisa quando perde. E daí eu comecei a observar que os melhores vendedores e as melhores equipes de vendas são aquelas dedicadas a entender as dores dos consumidores. As dores. Perceba você que está me assistindo nesse momento. Se eu souber aquela sua dor, não essa, a outra, isso, essa. Aquela que você não quer que ninguém saiba, nem eu, nem o Vili. Quando eu souber esta dor, e você souber que eu sei esta dor, e você souber que eu posso sanar esta dor, eu tenho você nas minhas mãos. Então, equipes de venda que conseguem descobrir quais são as dores dos clientes, ou seja, os problemas que eles estão sentindo, o que eles estão passando, estes profissionais têm um poder muito grande. Eles conseguem se aproximar de um consumidor e falar o que realmente encanta. Porque eu posso dizer a você que está me assistindo, olha, eu tenho uma coisa muito bacana para falar com você e eu tenho certeza que você vai gostar. Esse é um discurso. Agora, se eu disser para você assim, olha, eu tenho algo muito importante para te contar. Você está perdendo muito dinheiro. Qual dos dois discursos te provocou mais? Eu tenho certeza que quando eu falei que você está perdendo dinheiro, você disse, ai, quero falar com o Cláudio. E aí, em 25 anos de palestra, e um tempo anterior também de experiência prática, que foi a sua vida, você deve ter um diagnóstico dos problemas persistentes até hoje nas equipes de vendas. Lembrando que você é contratado, você vai em convenções, você vai em empresas justamente para dar uma sacudida, para trazer o que tem de novo para as pessoas. O que é que você vê de problemas antigos que são persistentes nos vendedores das empresas? O envelhecimento dos processos. Porque normalmente vendedor é uma classe que ela é judiada por uma palavra, não. Ele ouve muito não o tempo todo. E ele solicita da sua liderança ações que façam com que o cliente não dê tantos nãos. E ele normalmente vai envelhecendo no processo. Ele atinge uma certa meta, atinge um certo platô de um volume de vendas e ali ele para. Um diagnóstico claro é que a maioria das vendas, as vendas aquecem no final do mês. Sabe por quê? Porque ele começa o mês e ele não está atingindo a meta. Ele vai indo calmamente. Lá pelo dia 20, as coisas começam a apertar. Ele diz, ai, faltam 10 dias e eu não atingi a meta. Daí ele começa a correr um pouco mais. Então as pessoas diziam, é que dia 20 as pessoas vendem mais. Não, é que dia 20 ele começou a correr atrás mais da meta que ele tem que bater dia 30. É a atitude que mudou. É a atitude. Então, isso também é um processo de liderança, isso é um problema de liderança também. Um dos grandes problemas dos vendedores não são os vendedores, mas sim as lideranças. As lideranças, muitas vezes, elas agem muito como paizões, ou eles passam muito a mão na cabeça, ou então eles agem muito como feitores. Então, o equilíbrio entre tudo isso chama-se meta, e você ajudar pessoas a conquistar a meta, a cumprir a meta. O papel de um líder não é vender pelo vendedor e nem ficar cobrando que ele faça sozinho. Não, é ajudar a equipe a bater a meta. É ser líder e não ser chefe. Eu costumo dizer, quando eu falo para líderes, se você marca uma reunião e as pessoas chegam atrasadas, a culpa é sua. A sua reunião
que não fazia diferença? Sua reunião que deve ser horrível. Você marcou uma reunião e as pessoas chegam atrasadas? Ora, se você marca um espetáculo e as pessoas chegam atrasadas, porque o seu espetáculo é muito ruim. Olha, eu tenho certeza que os grandes espetáculos e os compromissos mais importantes da sua vida, você nunca chegou atrasado. Você só chegou atrasado nos compromissos que não eram importantes. Você citou a pressão, e a gente imagina que se há uma pressão e um clima pesado no trabalho de cobrança, isso vai se refletir até lá no próprio cliente, porque vai ser transferido, a pessoa vai chegar angustiada no cliente. Sim, essa angústia, ela se revela. Tem vendedores mal treinados, uma pena. Alguns usam aquele argumento paupérrimo, me ajude. Como esses dias um rapaz, ele veio me oferecer, disse, quer comprar uma rosa? Eu falei, não. E ele disse, puxa, tio, me ajuda. Eu falei, eu vou te ajudar. Deixei de lado os meus amigos, eu falei, você tem 10 minutos? E eu chamei o rapaz e eu disse, pare de vender rosas. Venda o que as rosas fazem. Daí eu perguntei a ele, o que uma rosa faz? Ele falou, não sei, tio. Daí eu tive que dizer para ele, quando uma pessoa... a rosa é o produto mais incrível, mais fantástico para surpreender as pessoas, para encantar as pessoas. Não pressione as pessoas para comprar uma rosa. Sabe o melhor lugar para você vender rosas? Ele falou, não, na entrada do banheiro dos homens. Ele falou, mas lá só tem homem. Eu falei, então, quando os homens saírem do banheiro, olhe para eles e diga assim, o que você acha de surpreender alguém hoje? Ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. Então, bom, eu ajudei ele. Depois, esqueci do rapaz. Dali mais ou menos uns 25 minutos, eu vi alguém batendo nas minhas costas. Era o rapaz. Ele falou, tio, eu preciso te agradecer, eu vendi todas as minhas rosas. Puxa vida, realmente eu descobri que as pessoas não querem comprar rosas. As pessoas querem surpreender as outras pessoas. Então, o processo da venda é interessante, porque você tem que vender o que o produto faz e não o que o produto é. E se ele resolve problemas, como eu falei antes, se você resolve as dores das pessoas, venda a resolução das dores. Venda saúde e não venda remédio. E dentro dessa linha, o que as empresas mais te pedem na hora que você vai dar o recado? Você foi contratado, vai falar com toda a empresa lá num grande auditório. O que elas pedem? Que recado elas querem que adicione no seu contexto de fala? Olha, quando eu comecei a dar palestras, ainda o mercado de palestras era muito incipiente, as pessoas quase não entendiam isso. Elas contratavam palestrantes para levar uma mensagem importante. Então, normalmente, eram consultores ou professores que as empresas levavam nas suas convenções para contar algo realmente novo e diferente. Bom, o mercado de palestras, ele se prostituiu, como muitos mercados. Hoje, se você sacudir uma árvore aqui na frente, com certeza vão cair 2 palestrantes. Antes vão cair 4 coaches. Que está na moda agora, né? Então, todo mundo é coach, todo mundo é palestrante. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos? As empresas já erraram demais. Esses dias eu falei com uma empresa para fazer um briefing de uma palestra e eles tinham falado com a minha comercial, a Luciane, e elas tinham dito para a Luciane, olha, a gente não aguenta mais palestrante. A gente está voltando para os caras mais velhos, que dão palestras há bastante tempo, porque eles estão trazendo novidades. Né? Eles estão trazendo conteúdo. Hoje os palestrantes, o que mais fazem hoje é trazer coisas que não são realmente novas. Então, o mercado se prostituiu. Hoje todo mundo é palestrante e as empresas já não querem palestrantes. Elas querem pessoas que levem um conteúdo muito poderoso. Hoje eles querem saber quem é o palestrante, há quanto tempo ele atua,
Eles não querem alguém que só trabalhe com palestras, eles querem alguém que seja consultor, que tenha proximidade com a academia, alguém que estude, alguém que dê aulas, alguém que tenha realmente conteúdo. Então, hoje em dia, a solicitação das empresas está sendo, por favor, me traga algo novo. Me traga algo que provoque a minha equipe a pensar diferente. Hoje as pessoas querem elas não querem ouvir o que sempre ouviram, porque hoje está muito fácil, a informação está muito fácil e rasa. Eles querem algo que provoque e faça as pessoas descobrirem a solução dentro delas mesmas. Hoje a gente faz muito, hoje as pessoas em si, é frequente profissionais capacitados fazerem cursos. O ideal numa palestra é você provocar as pessoas a utilizarem o que elas encontraram nos cursos. Essa é a maior solicitação hoje do mercado. Por favor, provoque a minha equipe. Provoque, mas com conteúdo. Cláudio Diogo, para te encontrar, para saber mais, livros, palestras, consultoria, qual é o caminho para chegar até você? Olha, é muito fácil. Digita na web www.claudiodiogo.com.br. Lá você vai encontrar o site da nossa empresa, chamada Tecoari, que é uma palavra tupi-guarani, que significa algo que você passa para as pessoas de maneira tão forte que fica com ela para o resto da vida. Então, www.claudiodiogo.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa base, o nosso histórico, o que a gente faz há 30 anos para as maiores empresas desse país e de outros 4 países da América Latina. E, pelo jeito, você continua com o mesmo entusiasmo, né? Isso, Muito. com o passar do tempo, você não perdeu. As paixões, elas têm que se renovar. Você tem que criar paixões diferentes. Eu estava conversando com uma senhora e eu fiquei impressionado pela vitalidade dela ao assistir um dos meus cursos em Belo Horizonte. E eu fui conversar com ela, eu disse, me desculpe, eu tenho que perguntar, isso não se faz para uma mulher, mas eu tenho que perguntar, quantos anos você tem? Ela disse assim, eu tenho maravilhosos 92 anos. Eu falei, uau! Mas com essa energia, ela disse, eu troco as minhas energias porque eu troco de produtos. Eu falei, como assim? Ela disse, olha, eu vendo flores. Eu vendo flores a minha vida inteira, eu tenho uma grande floricultura, só que eu planto as minhas flores, eu tenho uma grande cultura aqui no interior de Minas Gerais, e as minhas paixões eu vou trocando. A cada fase de 3 ou 4 anos, eu me dedico a um tipo de flor. E assim eu venho tendo paixões na minha vida. As paixões me tornam apaixonada. Então, nos últimos anos, Vili, eu venho me dedicando a storytelling, a ensinar pessoas e empresas a vender através de histórias. E isso tem tido um resultado tão grande com os meus clientes. Os meus clientes ficam tão felizes com isso. Nós entregamos agora uma consultoria para uma empresa, ela se renovou. Era uma empresa de 60 anos que os vendedores iam para a rua e não sabiam que a empresa tinha 60 anos, não sabiam a história da empresa. Ela se renovou a partir do momento que nós passamos a contar para todo mundo, para o mercado inteiro, a história dela. E isso me renova, porque quando você faz algo que é útil para o cliente e os clientes te dão um feedback dizendo, poxa, que incrível, o que você fez para a gente foi muito bom. Isso te renova e isso faz com que você tenha paixões. O grande segredo do sucesso de todo mundo é se apaixonar. É o melhor negócio que tem no mundo, é se apaixonar pelo que você faz, pelo que você é e pelas pessoas que estão em volta de você. Muito obrigado, Cláudio, pela presença com a gente aqui. Legal. Eu que tenho que agradecer, Vili. Muito obrigado. Grande abraço para você também que está nos ouvindo. Obrigado a você que ficou ligado aqui, acompanhando a aula do Cláudio Diogo.